Graças a Deus. Queridos irmãos e ouvintes e inscritos do canal Introdução Bíblica, passando aqui nesta oportunidade que Deus nos confia para poder mais um dia abençoado na presença do Senhor, trazer algo da parte de Deus que está dentro da nossa lição. É um plano que Deus tem nos orientado para poder transmitir a sua palavra. E o foco deste canal, como mencionamos na aula passada, é transmitir a palavra de Deus, as lições da EBD, algumas matérias teológicas que ainda vão ser lançadas. Estamos em um processo de, como é que se dá o nome? Preparando, né, o cenário, estúdio, isso, para que profissionalizar, isso, né? Essa é a palavra. Profissional. Para que Chegou clapado, né? já tem um quadro, já estamos acessório de câmeras, estão para chegar. Mas até então temos uma oportunidade neste momento, nesta hora, de trazer em mente a lição, Ney Marques 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Está aqui comigo o professor Ney Marques também, que é um dos fundadores deste canal abençoado, Introdução Bíblica. Ney Marques, professor, preleitor, está com uma saudação inicial neste momento. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vocês, cada um inscrito aí no canal Introdução Bíblica. Já temos um número bom e Deus vai abençoar muito esse canal. Na verdade, Deus vai abençoar muito a vida dos inscritos deste canal. Quem você conhecer, chama para se inscrever no nosso canal, vai ser uma bênção de Deus. Indique, compartilhe. Indique, compartilhe. Nós nos empenhamos para trazer para vocês aqui este conteúdo riquíssimo. É um conteúdo que é tão rico que dinheiro na terra não paga. O homem que ele tem conhecimento, aquele adquire conhecimento, Rafael, é uma coisa que vale muito mais do que dinheiro. Você está tendo a oportunidade de adquirir um conhecimento da Palavra de Deus. Nós estamos aqui com a lição 11 da Escola Dominical, que esse terceiro trimestre fala acerca dos livros de Ruth e de Esther. Lições que nós tiramos de Ruth, tiramos de Esther, dos personagens que compõem estes livros. Noemi, Orfa, Ruth, Boaz, Esther, Mardoqueu e, por que não dizer também, lições que tiramos de Amã. Podemos tirar também, com certeza. Lições que tiramos da vida de Amã. Características importantes. Decisões erradas que outrem tira e que nós vemos que não dá certo. Também experiência para a nossa vida. Aprendemos com os acertos e aprendemos com os erros. Então a lição 11 vai nos trazer aqui uma luz nesse cenário de Mardoqueu, Amã, Esther, naquele povo numa época ainda ali pós-exílio, né? Mas naqueles anos iniciais pós-exílio, como conviver com essas situações. Professor Rafael. Lição 11. Somos de Medeiros Neto, né, Marques? Isso, Medeiros Neto, Bahia. Amamos a palavra de Deus em primeiro lugar. E Deus, pela sua infinita misericórdia,
confiou a mim e ao professor Neymar esta responsabilidade fiel e gigantesca para poder propagar o Evangelho de Cristo. Também nossos inscritos aí, temos inscritos, irmãos, aqui em Medeiros Neto, na nossa cidade. Teixeira de Freitas tem abraçado essa causa. Nossa Igreja Assembleia de Deus tem abraçado essa causa. Irmãos da outras denominações, Rafa, tem abraçado essa causa. Então, que Deus abençoe vocês que têm dado essa oportunidade para nós. Pois bem, lição 11, uma lição muito importante, aonde podemos tirar desta lição algumas características. Introdução. Na lição anterior, Esther recebe Assuero e Amã para um banquete. Falamos isso na aula passada, está gravado. Um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Então, Esther, aqui na introdução, já faz uma referência acerca da paciência e da sabedoria que Esther teve ao se encontrar com o rei. Não se precipitou. Isso, professor Neymar. Na lição que está bem claro que ela esperou um momento oportuno. Não foi no primeiro banquete, mas logo o primeiro banquete, ela marcou outro banquete para que fossem tratados os assuntos importantes e fundamentais para a obra de Deus que estava precisando. Palavra-chave: humilhação e honra. Número 1, primeiro tópico. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Algumas lições e algumas bíblias, ela vai referir Mardoqueu, como falamos na aula passada, de Mordecai, servo do Senhor, aquele a quem Deus está no controle. Mardoqueu. Uma noite decisiva. Uma noite decisiva. Aqui está grifado e está em negrito, uma noite decisiva. Se nós fosse folhear a Bíblia Sagrada e tirasse de algumas histórias verídicas que aconteceu, uma noite decisiva. Todos nós temos o dia decisivo. Em um momento da nossa vida, temos que tomar uma decisão. E no contexto da lição, que está relacionado ao período de Esther como rainha no lugar de Vasti, herdando o trono e sobre ela a mão do Senhor e a responsabilidade, uma noite decisiva. Dois cenários distintos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esther. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria ali prestando honras. Mas seu júbilo longo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, ou Mordecai, que nem se moveu diante de sua presença. Mardoqueu era um judeu clássico, era um judeu de raiz, era um judeu que tinha princípios. Podemos aqui tirar algumas características. Mardoqueu, um homem de princípios. Mardoqueu, o homem que colocava Deus sobre todas as coisas. Deus, na vida de Mardoqueu honrava Deus. E a ira de Amã estava relacionado com o reconhecimento humano. Tem pessoas feridas, pessoas más,
Pessoas que, se a sociedade não aplaudir a sua vida, o seu sucesso, ela se entristece. Então, tiramos de Mardoqueu a característica de um homem que não se curvava a outro homem fiel. E temos aqui algumas características também de Amã, um homem soberbo, um homem egocêntrico, um homem que olhava para as suas próprias vontades. Era Amã, um homem exaltado. Antropocêntrico, ou seja, que coloca o homem no centro. Que coloca o homem no seus centro. Próprios desejos. E ali ele queria se colocar no centro, né, automaticamente. Ele queria que a visão fosse a ele. Exatamente. Era um bajulador, como diz nos dias atuais. Mardoqueu, um homem fiel. Mas Amã, alguém que buscava um reconhecimento próprio da sua pessoa. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Amã conteve a sua ira, mas precisava desabafar. A pessoa, quando é egocêntrica, a pessoa quando é soberba, a pessoa quando é prepotente, ela não consegue engolir aquela raiva por muito tempo. Amã conteve sua ira, momentânea a sua ira, mas precisava desabafar. Precisava verbalizar que não estava de acordo com a atitude daquele judeu Mordecai, de não se curvar. Precisava desabafar no ato de colocar para fora toda angústia, tudo aquilo que tem contrário a outra pessoa. Desabafar no sentido de que não aguento mais, isso está me machucando, isso está me maltratando por dentro, eu preciso liberar esse sentimento ruim. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher, Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfazia enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Então, vejamos, professor Neymar, que aqui Amã já tinha o reconhecimento do rei. Ele já tinha o status do rei. Isso. Ele já tinha a palavra do rei. Era o rei, Assuero, e era a palavra de Amã. Onde Assuero não ia, Amã ia com a palavra do rei. Ele era um homem respeitado. Tinha autoridade. Tinha autoridade. Só que aconteceu aquilo que acontece nos dias de hoje. Pessoas que têm poder, pessoas que têm um cargo, pessoas que já bem financeiramente, mas quando ela é egocêntrica, nada é suficiente para tal pessoa. Ela precisa sempre de mais. Amã já era um homem reconhecido pelo rei, mas ele chamou seus amigos, ou seja, pessoas que não prestam, sempre tem outras pessoas que também não prestam ao seu lado. Chamou os seus amigos e a sua mulher e disse que não suportava toda vez que via Mardoqueu diante da porta do rei. Porque todas as vezes que Mardoqueu estava lá, Mardoqueu desonrava a presença de Amã, pelo fato simples de não se curvar diante da sua presença. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela sua mulher e pelos seus amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. No dia seguinte, Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Olha, rapaz, Deus, né? eu não tinha percebido esse quesito aqui. Eu não tinha percebido essa intervenção. Aqui, Neymar, podemos trazer uma intervenção. Não é bom tocar aqui, senão porque tem sensor. Uma intervenção. Enquanto Mardoqueu foi dormir, com tudo planejado, Assuero perdeu o sono. Assuero perdeu o sono.
Pode não. Pode. Olha que interessante. Deus que faz isso. Só Deus. Porque na Bíblia Teológica, para quem não sabe, a Bíblia Teológica é comentada por mim. e por mim. Veja bem, a Bíblia Teológica tem lá no rodapé, logo vocês irão ter um exemplar, logo, Brevemente. exclusiva. Vamos falar dela aqui depois. Depois. Na Bíblia Teológica tem um vídeo. comentário, Depois vamos ter um vídeo. apresentando. 4 minutos só para... Isso. Tem um comentário quando Deus visita Abimeleque em sonho. Um sonho. Abimeleque não dorme. E Abimeleque perde o sono porque Abimeleque está a ponto de ter Sara como mulher. E Abimeleque perde o sono e Deus visita ele em sonhos. Deus, ele age de várias formas, várias maneiras. Já foi dito por nós no vídeo anterior. Deus, não aparece o nome de Deus, mas a evidência de Deus no livro de Esther é tremenda. Assim como Deus visitou Abimeleque lá no Egito, lá em Gerar, é isso? Lá em Gerar, na época de Abraão e Isaac, visita ele em sonhos, não deixa ele dormir, mostra para ele o que ele deve fazer. Olha Deus aparecendo também aí. Assuero perde o sono. E quando Assuero perde o sono, ele lembra. Deus interviu. Exatamente. 2. Foco ou honra? Força. É porque tá certo. Forca, né? Forca ou honra. Isso. Enquanto Mardoqueu dormia, 2 pessoas planejavam seu futuro. Amã preparou uma forca. Assuero, um dia de honra, o que iria prevalecer. Queríamos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossas vidas. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus, dar a cada um o que é devido e um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam. A chamada autossuficiência, a ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. O Novo Testamento possui inúmeros versículos com expressão uns aos outros. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vinda de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. Salmos 91, 5, 10. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. Então, o que não passava pela mente de Amã é que a promessa de Abraão estava sobre Mardoqueu. Deus já tinha lançado uma promessa em um tempo antigo que abençoaria Abraão e abençoaria os que abençoassem Abraão e amaldiçoaria aqueles que lançassem qualquer maldição contra Abraão. Mas ali, como não era simplesmente somente Abraão, aquela promessa de Deus foi estendida às descendências de Abraão. Nós somos abençoados por Abraão. Abraão, nosso pai da fé. Amém. Mardoqueu tinha essa presença. A providência de Deus estava sobre a vida dele. 5 anos depois de todo esse cenário, 5 anos depois, já havia se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. O tempo passou
Assuero teve o sonho. Passou-se 5 anos do episódio que Amã tomou proveito. Todos nós sabemos, Clara, que Mardoqueu como que se dá a palavra? Mardoqueu, ele avisou o rei sobre uma conspiração contra ele. Mas quem tomou proveito foi Amã, através do seu egocentrismo, da sua soberba. Oportunista. Já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxesse e lesse perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Ou seja, na época, tudo o que se passava era registrado. História, conspiração, sucesso, auge, derrota, tudo era escrito pelo escriba. Era a responsabilidade fidedigna de um escriba diante de tudo aquilo que os seus olhos enxergavam. Vejamos, certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que por fim a conspiração contra o rei. Assim a palavra de Deus declara, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Já passando o segundo tópico para Neymar, mas antes, só o rei já havia 13 anos no governo, que está relacionado. Era comum na época, quando o rei perdia o sono, na mente e na cultura judaica e também na cultura que predominava ali em Suzã, quando alguém perdia o sono, na mente deles era que o mundo espiritual estava querendo se relacionar, comunicar com determinada pessoa. Porque a noite é sagrada, na mente deles, do povo antigo, da cultura deles, perdeu o sono, o Deus a quem ele servia, quer seja o Deus de Abraão ou os deuses de madeira, havia um relacionamento. Então, na mente deles, quando alguém perdia o sono, o rei mandava pegar, professor Ney, o livro das crônicas, para contar alguma história para que o rei viesse dormir. 13 anos de governo. Caiu o dia da conspiração contra o rei. E agora como é que o rei dorme? Sabendo que alguém tramou a sua morte. Há um tempo atrás. Então é Deus trabalhando, o homem querendo trabalhar de uma forma, querendo prejudicar, e Deus sempre nos guardando. Irmão, o salmista disse, se Deus não guardar, em vão trabalha o sentinela. Isso aí. Se Deus não fosse conosco, Israel que o diga. E o salmista vai dizer, se o inimigo pudesse, ele teria nos tragado vivo. Então, é Deus que nos protege. O nome de Deus não aparece em Esther, mas a mão de Deus está sobre as nossas vidas. Jeremias também diz, né? Jeremias. As misericórdias do Senhor. É a causa. De não sermos consumidos. Ney. Então, né, o sono do rei que fugiu fez com que ele lembrasse da boa ação de Mardoqueu. Rafa, fazer uma pergunta assim de reflexão. Você tem perdido sono à noite? Algumas vezes você tem perdido sono? Se perdeu, pergunte a Deus o que Deus quer tratar por causa desse sono perdido. Se não foi uma causa assim de uma ansiedade, algum problema, pergunte a Deus qual é a causa, porque Deus quer revelar
alguma coisa para você. Isso não aconteceu só com Assuero, não aconteceu só com Abimeleque. Isso aconteceu já com o rei, com Faraó. Já aconteceu com Nabucodonosor. Verdade. Várias pessoas na Bíblia têm tido... Deus trabalhou dessa forma. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Olha que situação. Já aconteceu isso com você? Você vê Deus usando o seu inimigo para poder atribuir a você algo que você não imaginava? Às vezes não é uma honra, mas às vezes aquela pessoa lhe persegue tanto, lhe humilha, trama a sua vida, quer aquilo que você tem, e você vê em determinadas situações aquela pessoa lhe retribuindo com algo que você pensa, essa pessoa não está em si. Se ela estivesse em si, ela não ia fazer esse ato, né? Interessante, né? Um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Responderam: coisa nenhuma lhe fez. Responderam, Esté 6:3, a maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava ao pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. Gênesis 50:20. Olha que interessante. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Amã pretendia ir ao rei aquela vez para mostrar para o rei que Mardoqueu era digno de ser morto na forca. O projeto dele, né, era alcançar esse fim para Mardoqueu. Deus intervém e o rei Assuero perde o sono, lembra da boa ação de Mardoqueu e pergunta qual foi o benefício que Mardoqueu recebeu por esse bem. E responderam, coisa nenhuma lhe fez. Por quê? Porque o que era para ser de Mardoqueu foi para Amã. A honra que Mardoqueu merecia receber por estar protegendo a vida do rei foi para Amã. É interessante que, segundo a Bíblia Sagrada, quando Amã ele se dispõe a ir ao palácio para enforcar Mardoqueu, para mandar o rei enforcar Mardoqueu, e Deus intervém, ele sai de lá triste, cabisbaixo, ele sai de lá irreconhecível, porque ele ia levar uma palavra de morte, mas acabou trazendo uma missão de honrar aquele que ele queria desonrar. É o que o comentarista aqui coloca na lição, que é um ato de justiça. Deixa eu te falar, o professor Rafael até disse aqui, se você já foi surpreendido por alguém que lhe fez algumas injustiças na vida, lhe causou constrangimento, vergonha, palavras que lhe ofendeu, alguém que lhe trouxe traumas, e do nada ele aparece trazendo agora totalmente ao contrário, trazendo agora um benefício, te honrando, te colocando em destaque. Mas Deus faz essas coisas. A Bíblia diz que Deus abate Os soberbos, e exalta os humilhados. Então, veja bem, permanece na sua humildade, permanece na tua confiança, porque Deus trabalha em seu favor. Na lição passada nós até lemos que Deus trabalha em favor daqueles que o esperam. Então Deus trabalha a seu favor. Mardoqueu não precisou
Rafael, Mardoqueu não precisou levantar pessoas que fosse até o rei, pessoas assim que fossem até o rei para falar, não, foi eu que fiz esse ato de justiça. Mardoqueu não precisou. Mardoqueu, quando levantou, foi em nome de todo o povo, para abençoar. Mardoqueu é um homem que nos ensina a ser humilde e não egoístas. Amã é o tipo de egoísta, é o tipo de antropocentrista. Amã é o tipo de pessoa que só pensa em si próprio, enquanto Mardoqueu é o tipo de pessoa que pensa em um todo. É o tipo de pessoa que pensa na comunhão e não no individual. Então, não se apresse, porque Deus tem já trabalhado em seu favor. Amã ficou encarregado de recompensar Mardoqueu. 2. Presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Vou dar uma parada aqui. Ó que coisa interessante. Amã foi surpreendido. Quando o rei chama Amã, o rei fala com Amã. Qual benefício teria um homem na qual o rei agrada? Qual benefício, o que o rei deveria fazer para recompensar uma pessoa que lhe agradara? Amã pensou que era ele a pessoa. Amã pensou que era ele a pessoa na qual o rei estava falando. Ele pede o quê, rapaz? Para que o rei colocasse coroa, vestes reais. Não é isso? Saísse a cavalo pelas ruas, para que ele fosse abençoado e todo mundo olhasse para ele e declarasse este é o homem a quem o rei se agrada. Este é o homem a quem o rei se agrada. Resumindo, Amã queria essa glória para ele. Se nós formos pensar um pouco mais afinco essa história, esmiuçar um pouco mais nas entrelinhas da Bíblia e da história, Amã queria o lugar do rei. Por que que Amã é um tipo do diabo? Por que que Amã é? Porque primeiro, em seu coração, ele recebe um poder. Depois, em seu coração, ele conspira um poder maior. Ele deseja tomar conta de uma província. Depois, o seu coração vai se enchendo que ele deseja ser igual àquele que está sentado no trono. Mas no coração de um invejoso e de uma pessoa egoísta, não é o limite. O limite é, eu quero ser maior do que está no trono. Então, Amã logo iria tomar o lugar do rei. Ele seria rei se caso Deus não intervesse. Não seria Mardoqueu só a vítima seria também o rei. O coração de uma pessoa que tem esse sentimento, ele é dominado pelo mal. A mente é dominada pelo mal. Que isso não seja uma característica nossa como cristão, querer tomar lugar de outro. Deus tem frutos, Deus tem ministérios, Deus tem chamado para todos. Paulo diz que uns são chamados para ministrar, outros são chamados para evangelizar, outros para pastorear. E Paulo diz que cada um na vocação que foi chamado. Cada um na vocação que foi chamado. Não cabe a nós tomar lugar de ninguém. Aquilo que serve para o meu irmão pode não servir para mim. Vou só estender um pouco mais aqui. Os filisteus queriam tomar a arca achando que tomando a arca Deus seria agora a favor deles. Mas o que acontece? Eles são acometidos por hemorroidas e ratazanas, são feridos em Asdod e eles mandam embora porque eles descobriram que aquilo que fazia bem para os judeus, para os hebreus, não fazia bem para eles. Não fazia bem.
não cabe eu tomar aquilo que é do meu irmão, do meu próximo, porque pode ser que não sirva em mim, em vez de causar bem, seja ao contrário. Vamos lá. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Temos que ter cuidado, Rafa. Muitas vezes, Rafa, a gente é levado por uma característica de Amã aqui. Como assim levados? Tem coisas que eu não gostei de ouvir, não era o que eu esperava ouvir. Eu decepcionei com a resposta de alguém. Eu pego essa minha decepção e vou influenciar outros pessoas a se decepcionar ou se a juntar a mim em conspiração. Existe muita gente com espírito de Amã fazendo conspirações em igreja, conspiração em trabalho, conspiração ministerial, vários tipos de conspiração, e tornam-se pessoas doentes com o mesmo pensamento maligno. Porque eu me decepcionei e aí eu vou arrumar pessoas próximas a mim para se decepcionar. Que isso não seja uma característica, isso não é característica de igreja, isso não é característica de cristão. Que Deus nos livre desse sentimento. Um quadro realmente doentio, o que o escritor aqui diz. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Este terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, até falamos aqui, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. O diabo falou com Eva: o que é que Deus falou com vocês? Aí Eva: de todas as árvores do jardim podemos comer livremente, só que a que está no meio dele não tocaremos e nem comeremos. Aí, mas deixa eu te falar, Deus tem medo que você seja semelhante a Ele, porque no dia que você comer do fruto será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. O que acontece? Ele caiu no erro da inveja, no pecado da inveja, e manipulou Eva a cair no mesmo erro. Quem é invejoso tenta arrumar pessoas para cair no mesmo erro. É uma característica de quem não é bem sucedido, uma característica de quem é fracassado. Essa é a característica de Amã, que é a característica de Lúcifer, e que será característico de qualquer um. Amã tinha alma doente. Uma alma doente. Mas que Deus venha a curar almas essa noite. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar outros superiores a nós mesmos. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. Jesus dá um exemplo até quando ele foi para ser perante Pilatos, se não me falha a memória. Verdade. Quando ele fala, esse aí é que dizem ser o rei, né, dos judeus. Jesus fala assim: tu o disseste. Ele nem quis falar: não sou eu mesmo. Tu o disseste. Devido ao lugar de honra. Que se fará ao homem que cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse em seu cavalo, no cavalo do rei, recebeste a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Isso o deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Contudo, é preciso
considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade, mesmo com toda a honra recebida. Mardoqueu voltou para a porta do rei. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Quem foi que pediu esse tipo de honra para o rei? Amã, não foi Mardoqueu. Amã, com seu ego, ele pediu essa honra, maquiando. O seu pedido foi uma maquiagem do que ele queria de fato, que era assumir o lugar do rei. Mardoqueu, totalmente de Amã, não pediu, voltou-se para a porta do rei. Deus humilhou o exaltado e exaltou o que estava humilhado. É um quadro totalmente antagônico, totalmente diferente, mas Deus faz isso. Então aprendemos aqui que devemos nos alegrar com o que o nosso irmão consegue. Se ele consegue uma classificação no seu trabalho, nós devemos alegrar. Se ele consegue uma vitória, seja ela uma vitória em uma casa, um carro, algo da sua casa, assim, na sua parte profissional, uma posse, né, Rafa? Devemos nos alegrar com ele. Adquirir um bem, devemos nos alegrar com ele. Infelizmente, há muita gente que não se alegra. Há muita gente que diz que a pessoa é indigna de receber. A etimologia da palavra inveja é aquilo que você tem, que deveria ser meu, porque você não tem capacidade de ter. Se eu tivesse, eu fazia melhor. Exatamente, eu que deveria estar no lugar dele, porque eu tenho mais capacidade para exercer a função. Então isso aí é a pessoa invejoso. Invejoso não é aquele que acha o sapato do professor Rafael bonito e fala, eu vou comprar um sapato igual dele, porque achei lindo. Essa não é a inveja. Porque ele vai ter e eu vou ter. Não, o sapato do irmão é do igual o irmão Rafael, não. Eu não quero comprar um igual, eu quero o dele. Exatamente. E aí eu tenho e ele não tem. Exatamente. Eu descalço ele para me calçar. Aí é uma característica de quem é invejoso. Vamos passar por 3. A síndrome de imperador. Professor Rafael. Resumindo, terceiro tópico, mas trazendo aqui, linkando aqui o que Ney falou, conspiração. Tiveram conspiração contra José, jogaram na cisterna, no buraco, venderam um tipo de conspiração, Ney. Tiveram conspiração contra Daniel, tramaram uma artimanha para lançar na cova dos leões, tiveram artimanha contra Sadraque, Mesaque e Abednego, tiveram artimanha com diversos personagens, e aqui teve uma grande artimanha contra Mardoqueu. A síndrome de imperador. A soberba de Amã, quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem sem correção. Os filhos podem crescer como um Amã da vida, cheio de soberba e presunção.
Provérbios. Deus que nos dá famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância em oração. Então, além dele ter uma síndrome de Lúcifer e além dele ter uma síndrome maligna, tudo que Amã projetava era em seu próprio mérito. Ele queria para si, ele queria as coisas para si. 2. Um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo. Não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu diante de quem já o começaste a cair, e da semente dos judeus não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá perante ele. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. Queridos, que essa lição venha estar na sua mente, a conclusão, quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Em 24 horas Deus criou uma situação, só Ele faz essas coisas. Na sua vida tudo acabado, aí Deus vai lá, em menos de 24 horas, Amém. Você está resolvido essa situação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que Ele não nos ordenou a fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Então, que a lição nos enriquece neste momento é ser uma pessoa humilde e temente a Deus como Mardoqueu, e nunca ser um arrogante, prepotente, egocêntrico como Amã. Seja um crente humilde, seja uma pessoa humilde, tenha essas características do alto sobre a sua vida. Ô Rafa, deixa só um asterisco aí. Quem quiser anotar esse asteriscozinho aí e trazer esse conteúdo que eu vou dizer agora para a sua EBD, no próximo domingo, veja lá, subjetivista, ou subjetivismo. O que é uma pessoa subjetivista, subjetiva? Nós estamos em um período, Rafa, só para terminar aqui, não ficar muito extenso, estamos em um período em que as pessoas estão ditando as suas próprias leis. Alguém muda a tradição bíblica porque o que está na Bíblia é contra as suas práticas. Alguém quer fazer uma prática e muda uma tradução bíblica. É uma pessoa subjetivista. O subjetivismo está cada vez mais impregnando nos dias da igreja atual, como na época das igrejas da Ásia Menor, que a doutrina de Balaão e os nicolaítas impregnaram. O subjetivismo é nada mais nada menos do que o que Amã fez aqui. É eu ditar as minhas próprias leis e eu viver naquilo que eu acho que é o certo. Tem muita gente querendo viver naquilo que ele acha que é certo. Aí você vai falar com ele, eu sou cristão, eu sou da igreja, mas ele não aceita viver uma norma, uma doutrina da igreja, da Bíblia. Ele quer viver suas próprias doutrinas, suas próprias leis, os seus próprios ideais, os seus próprios pensamentos. E ele agarra nisso e coloca ele com excelência, autoridade, síndrome de imperador. Que coloca esse ponto aí na sua escola dominical e fala sobre subjetivismo. Traz à luz essa heresia, essa ideia maligna que tem infiltrado em muitas pessoas, inclusive tem muita gente aí seminaristas aí que estão
sendo subjetiva. É verdade. Que Deus abençoe Os irmãos. os irmãos. Compartilha. Ativa o sininho.